Barroso Pontes Neto. Já está gravando? E neste momento, senhoras e senhores, mais uma vez um bom dia, bem-vindos à solenidade de diplomação dos eleitos e suplentes nas eleições de 2012 nos municípios de Cabaceiras, São Domingos do Cariri e Barra de São Miguel. Dando início à solenidade, apresentamos os componentes da mesa. Já estão conosco o excelentíssimo senhor Dr. André Ricardo de Carvalho Costa, juiz eleitoral da 21ª Zona e presidente da Junta Apuradora. O excelentíssimo senhor Dr. Antônio Barroso Pontes Neto, promotor eleitoral de Cabaceiras, representando o Ministério Público Eleitoral. Já estão conosco, compondo a mesa. E nesse momento convidamos o excelentíssimo senhor Ricardo de Farias Ares, prefeito constitucional do município de Cabaceiras. Convidamos o senhor Moisés de Jesus Soares Filho, pastor da Assembleia de Deus. Convidamos o senhor Raimundo Nonato, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E neste momento, convidamos a todos a se colocarem de pé para a execução do hino nacional brasileiro, que será executado pelo grupo de canto Nossa Senhora da Conceição e São Bento. As margens plácidas de um povo herói com brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia ao nosso peito a bomba e a morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és mais forte, pálido colosso, e o teu futuro espera essa grandeza. Terra adorada, em outras mil és no Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Eternamente em Deus esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo, loucuras ao Brasil, florão da América, iluminando ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas em teu seio mais amores.
lado, e diga ao verde louro dessa fábula, traz o futuro e glória do passado. Mas segues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem crime que te adora a própria morte, terra adorada. Em outras vilas do Brasil, a pátria amada, e os filhos desse sol resplandecem que o pátria amada é o Brasil. Obrigado. Neste momento, passamos a palavra ao excelentíssimo senhor presidente da Junta Eleitoral Totalizadora, juiz eleitoral Dr. André Ricardo de Carvalho Costa, para a abertura dos trabalhos. Bom dia a todos os presentes, aos componentes da mesa, e saúdo em nome do senhor prefeito Ricardo Aires, presente também o representante do Ministério Público e da Igreja Adventista, da Igreja da Assembleia de Deus, né? Todos os presentes, em especial aqueles que serão diplomados nessa solenidade, aos prefeitos eleitos, aos vereadores, os suplentes das cidades de Cabaceiras, São Domingos do Cariri e Barra de São Miguel. Agradecer também a presença dos componentes da banda, do canto Nossa Senhora da Conceição e São Bento, dos funcionários tanto da Justiça Comum como da Justiça Eleitoral aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Inicialmente declaro aberto e oficialmente a cerimônia de diplomação dos eleitos e suplentes. E antes de passar propriamente ao ato de diplomação, em nome da Justiça Eleitoral, eu quero trazer algumas palavras. Primeiro, além da parabenização, como já dita, de informar a todos que, apesar de todos os pequenos percalços e que são comuns em qualquer eleição, principalmente a nível municipal, essa é uma etapa que se encerra, né? Que é justamente aquela etapa que iniciou com os registros de candidatura e agora a fase de diplomação dos eleitos. E é justamente nessa solenidade em que se encerra o ciclo eleitoral do ano de 2012, das eleições municipais referentes aos respectivos municípios, com a entrega do documento de diplomação àqueles que foram vencedores e eleitos pelo Instituto Democrático do Voto Popular. Como eu ia dizendo, os pequenos percalços foram ultrapassados e conseguimos chegar a essa etapa final com sucesso e êxito. E esse sucesso e êxito dessa eleição não se dá somente com aqueles que fazem a justiça eleitoral, que é o juiz eleitoral na minha pessoa aqui representando, o representante do Ministério Público, doutor Antônio Barroso, os servidores que trabalham na Justiça Eleitoral, aqueles tanto efetivos como aqueles que, de alguma maneira, foram requisitados para auxiliar os trabalhos eleitorais, a participação imensa e necessária das prefeituras, tanto de Barra de São Miguel, de São Domingos do Cariri e de Cabaceiras, que colocaram também à disposição a estrutura necessária de seus órgãos, sejam eles as escolas onde ocorreram as votações, sejam eles à disposição de veículos e até servidores, para que a gente tivesse realmente o êxito como tivemos nessa eleição.
Então, além desse agradecimento inicialmente feito àqueles que colaboraram para o sucesso do pleito, eu sempre procuro trazer, e coincidentemente, quando eu tomei posse nessa comarca, foi justamente na eleição anterior, do ano de 2008, final de 2008. E não fui eu quem presidi as eleições, mas fui eu quem participei da diplomação dos eleitos. Então, 4 anos se passaram, verificamos que muitas coisas melhoraram de lá para cá, mas ainda tem muito a melhorar, né? Muito mesmo. Nós que vivemos numa região que hoje está mais ainda prejudicada por conta dessa seca, né? É preciso que justamente os políticos, poder político, poder legislativo, municipal, das comarcas que fazem parte, né, da zona eleitoral dessa região, tanto as comarcas, ou tanto os municípios, quanto também os distritos que envolvem essas comarcas, todos os políticos, independente de qual seja sua corrente política, seu partido político, sua filiação, acho que devemos nos unir, porque a situação cada vez está se agravando. Vocês que vivem do dia a dia, a grande maioria do pessoal que vive do dia a dia e do sustento da agricultura sabe as dificuldades com relação a essa estiagem que nós estamos vivendo. E não só a questão da seca, mas muitos outros projetos e interesses da região podem ser muito melhor agariados e resolvidos se houver essa união, independente da cor ou de partido político. O bem maior, que é o atendimento à população, à sociedade, é que deve ser visado. A parte de oposição, de situação, de política interna, é outra coisa. Mas quando se busca a melhoria de toda uma região, essa união é primordial. Então, isso é o que a justiça eleitoral, a sociedade como um todo, espera dos que estão tomando posse hoje. Estão tomando posse, não, digo, que estão sendo diplomados, né? Que se envolvam, se engajem no aspecto geral da melhoria da qualidade de vida de todos aqueles desta região. Eu sempre também trago que cada vez mais, com o passar dos tempos, a modernidade, hoje em dia com a internet aberta para todos, né, a transparência, principalmente daqueles que estão envolvidos com a coisa pública, é primordial. Certo? A transparência na utilização dos recursos, dos investimentos, do que está sendo feito, do que está sendo projetado, tudo isso deve ser uma coisa comum, não é exceção. A transparência com a coisa pública é a regra. A regra deve ser cumprida. O Ministério Público aqui presente, representado pelo Dr. Antônio Barroso, como também as próprias partes envolvidas nos processos, devem cada vez mais prismar e zelar pela transparência da coisa pública. Então, aqueles vereadores que têm a função de fiscalizar justamente a administração municipal, não apenas com o intuito de ser oposição por oposição, também devem zelar pela transparência da coisa pública, do que está sendo feito, e não apenas chegar lá e garantir seu salário no final do mês. Tive a infelicidade de passar certos momentos, ainda como juiz de direito aqui, nesta comarca, em que tomei conhecimento da existência de câmaras municipais que, via de regra, se reúnem uma vez por semana, passaram vários meses sem sequer se reunir. Agora,
O salário continuava lá a receber. Ora, e quanto à prestação pública, esses eleitos pelo povo estavam prestando para receber esse salário. Não quero aqui nominar nem apurar, que todas as responsabilidades estão sendo apuradas no âmbito judicial. Mas espero que isso não se repita, né? Hoje em dia, como eu disse, nós que somos servidores públicos ou estamos trabalhando à disposição do público, devemos uma satisfação. A transparência dos atos, tanto de todos os poderes que envolvem a República, deve estar escancarada. A cobrança deve ser feita daqueles que elegeram seus representantes, tanto de forma direta como o Ministério Público, e a Justiça também dá de portas abertas para recebimento de denúncias, de fatos que venham a constatar o desvio de conduta ou desvio de qualquer que seja a ordem. Mas, mudando de assunto, este é um momento de alegria, um momento de satisfação para os que foram eleitos, os familiares dos eleitos. E, para finalizar, não me alongar tanto nos discursos, como até um grande sábio disse, bom discurso é aquele que não é nem tão breve que não se possa entender a mensagem, nem tão longo que fique cansativo. O discurso deve ser razoável, a ponto de que a mensagem seja repassada e entendida para quem queira ouvir. Então, finalizo parabenizando aos eleitos, aos familiares dos eleitos que vão ser diplomados, em nome da Justiça Eleitoral, e espero realmente que, quando tomarem posse em suas respectivas funções, sejam corretos, íntegros e atendam justamente os anseios e as ditas promessas de campanha, além dos planos que foram apresentados à Justiça Eleitoral. Então, repasso a palavra ao mestre de cerimônias para dar continuidade à presente cerimônia. Obrigado. Portanto, tivemos a palavra, a abertura oficial dos trabalhos, através do excelentíssimo senhor presidente da Junta Eleitoral, totalizadora, juiz eleitoral Dr. André Ricardo de Carvalho Costa, que fez a abertura oficial. E neste momento, passamos a palavra ao excelentíssimo promotor eleitoral, Dr. Antônio Barroso Pontes Neto. Bom dia. Gostaria inicialmente de saudar todas as autoridades que compõem a mesa e gostaria de fazer uma saudação especial aos servidores da Justiça Eleitoral e aos futuros diplomados, né, os eleitos e futuros diplomados no dia de hoje. Bem, o Ministério Público Eleitoral teve um acolhimento muito grande aqui nessa zona eleitoral, nas 3 cidades que compõem a zona eleitoral, Cabaceiras, Barra de São Miguel e São Domingos. E apesar dos percalços, né, que é comum em toda a eleição, eu acho que tivemos êxito na condução do trabalho, mas claro, com a participação, né, do povo e principalmente daqueles que são os protagonistas da eleição, que são na verdade o eleitor, né, e os candidatos. Gostaria ainda de dizer, serei bastante breve, que, e já agradecendo todo o acolhimento, que eu estou deixando a comarca nos próximos dias e virá um novo promotor de justiça. Bem, isso é uma coisa que vem acontecendo, principalmente nessas cidades em torno de Campina, em razão da escassez mesmo de promotores de justiça. Mas tem um concurso que está terminando agora no ano de 2013 e acredito que virá um promotor titular para a comarca de Cabaceiras. Mas dizer que
a sociedade daqui, tanto de Cabaceiras como de Barra de São Miguel, como de São Domingos, eu fico muito feliz porque realmente procura, exige seus direitos e deve ser dessa forma mesmo. Tá? O Ministério Público está lá. É verdade que um promotor que é titular, ele participa muito mais da vida da comarca, mas os promotores que no momento, como eu, certo, que tem que dividir essa comarca com a execução penal de Campina Grande e mais o patrimônio público de Campina Grande, nós não podemos vivenciar tanto quanto o promotor que estivesse apenas na comarca de Cabaceiras. Por isso que é tão importante, não é, que a sociedade realmente compareça, exija seus direitos, tome conhecimento dos seus direitos e vá ao fórum mesmo conversar com o juiz, conversar com o promotor de justiça. Então, na verdade, aqui, hoje é um dia de festa, eu só tenho mesmo que agradecer, tá, o acolhimento e desejar aos eleitos, né, e futuros diplomados que realmente cuidem da coisa pública, né, que não fiquem, né, que desçam do palanque, que agora, que a partir, né, de 1º de janeiro, vocês não serão apenas vocês não vão governar apenas para aqueles que votaram vocês, vocês vão governar para toda a cidade. Então, descer do palanque realmente cuidar da coisa pública, e o Ministério Público vai se encontrar de portas abertas para qualquer apoio, qualquer dúvida. Então, só tenho mesmo que agradecer e desejar a todos um bom dia. Portanto, tivemos a